Olá, querida alma, espero que você esteja bem. Quero começar agradecendo a todas as pessoas pela repercussão, né, que deu o último vídeo da Cristalmancia para a residência. Como eu disse, realmente acho que foi algo inédito aqui no YouTube, uma leitura que eu pelo menos nunca vi ninguém fazer uma leitura para a área da nossa casa, para a energia que é a nossa casa. E como eu disse no vídeo, é a extensão da nossa própria pessoa, né? E vou aproveitar, inclusive, para responder. Eu já fiz já respondi a pessoa no particular, mas de repente pode ser a sua dúvida também, né? Ela perguntou, né? Eu não vou nem mencionar o nome, que eu não sei, às vezes, né? Se as pessoas gostam que eu diga os nomes aqui, mas está tudo certo. Ela vai saber quem é. Ela me perguntou algo muito interessante que de repente pode ser a sua dúvida também. Ela perguntou assim para mim, Alice, eu não moro sozinha, eu moro com a minha mãe, com meu pai e com uma irmã. Neste caso, a energia continua sendo comigo? Eu disse sim, em partes, né? Por que em partes? Então, se de repente essa foi a sua dúvida também, então para quem mora só, aí sim, né? É 100% da energia da casa, do carro, dos seus pertences, como o celular, como eu falei, né? Aqui no caso, notebook que eu estou gravando, enfim, qualquer coisa que é seu de uso pessoal é 100% da sua energia. Já no caso dela, com respeito à casa, é a energia dividida, porque nós temos ali várias pessoas. Porém, se ela tem um cômodo único especificamente para uso dela, como caso quarto, por exemplo, ou que seja uma suíte, aí seria o quarto com o banheiro, aí sim a gente vai trazer energia como sendo apenas o consulente. Neste caso, a gente geralmente verifica quando quem é a pessoa mais presente na casa. Então, aonde é a energia mais forte? Então, digamos assim, como o caso dela, tem pai e mãe. O pai é o que provê a casa, né? Assim, é o que vê, que provê, porque ele sai para trabalhar. Mas quem fica na casa? Quem é que passa a maior parte do tempo na casa? A mãe. Então, é ela que limpa, ela que cuida, ela que está ali falando o tempo todo, às vezes pode estar falando, a gente tem esse hábito, né? Às vezes falar sozinho, reclamar, ou praguejar, ou falar coisas boas mesmo, né? De repente, eu espero que assim seja, pessoas alegres. Então, o que que acontece com essa casa? As memórias, elas, né, as paredes, elas vão gravando, o chão, o teto, tudo arquiva essas frequências das palavras, das emoções das pessoas que vivem ali. Então é só observar como é que anda os objetos da sua casa, né? Se eles estão intactos, às vezes tem facilidade de trincar, de quebrar, então é aí onde a questão que a gente tem que analisar, né? Os eletrodos eletrônicos, eles estão bem, eles estão todos em dia, até porque não precisa ser exatamente novo, mas tem bom uso, então assim, eles não dão problema, não tem manutenção, tudo isso reflete na casa. Teve uma outra pessoa também que entrou em contato comigo porque falou que a leitura chamou muita atenção dele porque a fiação elétrica da casa, teve uma parte do vídeo que ele comentou, né, que chamou a atenção dele na casa justamente por conta da fiação elétrica. Já uma outra moça falou que a parte hidráulica também entrou, chamou a atenção dela, que ela inclusive já até fez o agendamento da leitura dela no particular. E é assim que funciona, tá? Então, claro que a leitura ela é particular, a leitura ela é coletiva aqui no YouTube e pode sim, como eu disse, ressoar em partes ou ressoar praticamente 100%, seja a leitura na nossa energia, no pessoal, como a que eu realizei para a residência. Hoje eu vou tentar ver se eu consigo atingir a energia para as pessoas que trabalham, tá? Então, para aquelas pessoas que estão CLT, para as pessoas que são autônomos, vou ver como é que vai se desenrolar aqui a leitura, porque geralmente a cristalmancia para a parte do comércio já é uma leitura um pouco mais profunda, porque eu não me recordo agora se eu falei no vídeo passado, de que eu faço uma análise geral, então eu também avalio
o nome da sua empresa, o logotipo, caso você criou, a cor, se está em concordância energética, tudo para que você possa ter ali mais tranquilidade e ter bons atrativos, tá bom? Então, fiz essa introdução rapidinho, mas acho que ela é muito importante, porque às vezes pode ser mesmo a dúvida de algumas pessoas, né? Visto ser uma leitura completamente diferente de tudo que você já viu. E o meu intuito é, sim, tentar trazer o máximo de informação possível, de uma forma inovadora, de uma forma que seja, assim, o mais clara e explícita possível, para que você se sinta à vontade e, caso quiser também entrar em contato comigo e já agendar o seu horário, seja para você fazer uma leitura particular, para ser uma leitura da residência, uma leitura de casa, fique à vontade, tá bom? E lembrando que eu não tenho só as leituras, eu não sou uma oraculista, eu sou uma mentora de autoconhecimento quântico, então se você precisa também de orientação pelos processos que a gente passa no despertar espiritual, às vezes a gente fica bem confuso, cheio de perguntas, quase nada de respostas, às vezes muitos sinais físicos, sem entender o que está acontecendo, identificar o que é ego, o que é intuição. Inclusive, eu estou até para fazer um vídeo só explicando sobre esse meu trabalho, que é o foco de tudo, né? Porque o oráculo, ele entra como complemento, tá? Eu trago aqui no YouTube, assim como numa outra rede social que eu tenho, para poder chegar até você, mas eu não sou uma Oxe, enrolou. Eu não sou única e exclusivamente oraculista. Eu sou mentora de autoconhecimento quântico e uso os oráculos, uso os poderes magísticos, né? Porque eu também sou maga, para trabalhar, né? Ou seja, como complemento do meu trabalho, tá? Então, se você também está passando por algumas questões, né? Alguns desafios a nível energético, espiritual, você também pode ficar à vontade de dar uma olhadinha no meu catálogo do WhatsApp, que ele está completamente atualizado, então tem muita informação bacana, eu tenho certeza que algum dos meus serviços vai te interessar. E eu espero de verdade poder ajudar, tá bom? Sem mais delongas, com toda essa introdução, eu vou baixar a câmera para que você possa de novo acompanhar comigo aqui. E no finalzinho, como também teve gente que gostou, eu vou trazer, sim, a cristalomancia, tá? Que é diferente da cristalmancia. Gosto de deixar isso claro para que não se haja esse pequeno equívoco, vamos dizer assim, porque não existem erros, tá? Isso é outra questão que eu gosto de explicar nas minhas mentorias. Bom, acho que eu já falei bastante, né? Então, bora para a leitura e ver o que a cristalmancia tem para nós hoje na área do comércio. Então, lembrando que independente de como você trabalha, só avisando que essa leitura ela não vai funcionar para quem está desempregado, tá bom? É para quem aqui é autônomo, para quem é CLT também. Hoje eu vou estar descrevendo um pouquinho com respeito às casas, para que você possa acompanhar de uma forma mais tranquila, tá bom? Então, deixa eu começar aqui, me conectando. Que a pessoa que vai se conectar comigo nesse vídeo e que trabalha independente, como CLT, ou como autônomo independente, tem o seu próprio comércio, é livre, ou que é administra, o que precisa ouvir nesse momento? Qual conselho de direcionamento das energias presentes para a pessoa que vai se conectar comigo nesse vídeo? Olha que interessante, eu acho que nós vamos ter bastante coisa para falar, tá? Porque todas as áreas aqui foram preenchidas, tá? Todas as casas astrológicas, elas estão completas. Então, vamos começar por início, né? Não vou começar aqui, não. Eu vou começar explicando para você que a energia da casa de Áries, ela fala sobre a nossa identidade, né? Como que nós nos apresentamos para o mundo, é a nossa primeira impressão, aquela impressão que nós passamos para as pessoas. Dizem, né, não tem aquela frase que a primeira impressão é a que fica? Nem sempre, né, mas vamos lá.
Então, aqui representa essa identidade, a sua aparência física mesmo, né? Como eu falei, a impressão que a gente passa, o modo como nós iniciamos as coisas. Então, aqui o que está dizendo para mim? Que está havendo uma mudança, talvez uma mudança de pensamento, para alguns talvez até mudança de carreira, visto que nós estamos falando aqui hoje do trabalho independente, como eu já falei, né? Se você trabalha numa empresa, CLT, carteira assinada, ou se você é autônomo como eu, né? Que capta cliente, vende os seus produtos. Então, já começamos aqui a mostrar que você provavelmente vai mudar de carreira, vai mudar de emprego, vai mudar de ideia, vai mudar de produto. Tem uma mudança bem significativa aqui, tá? Só pede para que você não faça isso de modo impulsivo, porque Áries também fala da impulsividade, afinal de contas é o elemento fogo, aquele que age, e Áries é a abertura, né? É o que vai na frente, né? À toa que ele é representado por conta dos chifres, né? E Áries, ele dá aquela cabeçada, não dá? Ele é aquele animal que ele vai para cima com tudo pela cabeça, né? Então, aqui está falando exatamente que está havendo essa mudança que você provavelmente vai passar, mas que a cautela é para que você não faça isso de forma impulsiva, para que você faça isso de uma forma mais tranquila. Perceba também como é que anda as suas emoções quanto a isso, né? As suas emoções, elas estão como? A top, né? Aquela coisa caliente, né? Aquela coisa, bom, caliente não, porque a gente fala isso no espanhol, tem uma outra conotação, apago o que eu falei. Tem uma coisa muito ardente aí em você, latente, então seria essa impulsividade? Vamos ver, né? Se de repente é algo que te toca mesmo o coração, é algo que tem uma força muito grande dentro de si, se isso for dentro de uma questão que você fala, não, Ales, não tem impulsividade, eu sou uma pessoa tranquila, então está muito favorável aqui. Se caso você disser, não, realmente eu sou uma pessoa que eu vou lá, meto as mãos, e aí depois eu vou me arrependo. Então é sobre isso, essa cautela que está pedindo, tá? Aqui está falando para ter um pouquinho mais de equilíbrio entre emoção e razão. Pensar, analisar, mas que aqui está trazendo muito claramente para mim uma mudança, como eu disse. Não sei se de repente você vai sair dessa empresa que você está, ou se você vai mudar de carreira mesmo, né? Como aconteceu comigo, né? Tantos anos, mais de 20 anos como professora. Bom, tudo começou quando eu era secretária de advocacia, né? Então já começou por aí. Anos e anos e anos da minha vida, todo mundo dizia que eu iria ser advogada, e no entanto, né, na realidade não fui advogada coisíssima nenhuma, né? Aí eu fui para a área de ensino, fui ser professora e fiquei por mais de 20 anos, e aí olha só, aí me formei psicoterapeuta holística e hoje trabalho com essa parte de autoconhecimento das pessoas, e principalmente com a física quântica e espiritualidade. Então, pode ser que seja isso, né? Você faz uma coisa, daqui a pouco faz outra, e aqui eu não vejo, não sei os outros cristais, mas aqui eu não vejo você fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Aqui realmente está falando de mudança mesmo. E pode ser, como eu falei para algumas pessoas aqui, questão de localização. Então, pode ser que você tenha até que mudar de localidade. Pode ser aquelas viagens bate e volta, né? Às vezes eu preciso ir para outra cidade ou para outro lugar para poder exercer o meu trabalho e volto para casa. Ou, às vezes, até realmente mudar até de cidade, estado, país, aí, independente do que seja mudança, tá? Bom, casa de touro, o que touro fala? Touro já fala exatamente sobre isso, né? Os valores materiais, o dinheiro, a posse, a segurança, a autoestima. E aí nós vemos aqui que está falando sim de valores, de bens, de casa, e que está havendo muita criatividade aqui. Como eu falei, se aqui essa mudança proporciona você a se tornar uma pessoa mais criativa, é um local que também te dá a oportunidade de ascensão, sabe aquela coisa de você ser valorizado e ter promoções, porque às vezes a gente entra num trabalho e é aquilo,
Você entra ali e acabou, não tem mais por onde ir. A única coisa que vai acontecer é a mudança de salário, né? Você pode receber um aumento, mas aqui eu não estou vendo isso, não. Aqui eu estou vendo que você tem a oportunidade de criatividade, tá? Porque o cristal ele continua falando do elemento ar. E o elemento ar, quando ele é bem combinado com o elemento de água, ele traz exatamente essa questão de criatividade, ainda mostrando aqui o cristal que representa o chakra Svadhisthana, que fala do meu segundo chakra, que é o chakra da criatividade, sexualidade. E a sexualidade aqui, quando fala dessa energia, é a energia do movimento, tá? A sexualidade no sentido de produtividade, né? De criação, tá bem? Eu ia falar assim, porque alguns pode ser do job, pode ser também, né? Nada impede, né? Aqui é livre de julgamento, tá? Não tem preconceito. Então, se de repente você é a pessoa que vai falar, opa, eu vou criar uma técnica nova, uma posição nova, tá valendo, tá tudo certo, né? A leitura é coletiva, como eu falei, cada um adapte à sua realidade, e tá tudo certo, né? Que delícia. Vamos continuar aqui, né? Aqui na casa de Gêmeos já fala da comunicação, do aprendizado, também fala de viagem. Ó, lembra que eu falei das viagens curtas? Então pode ser isso também, né? Como eu falei, de repente vai mesmo, né? Fazendo aquelas viagens de bate e volta, né? Vai para outra cidade. Mas também fala principalmente dessa questão de comunicação, né? Gêmeos fala muito da comunicação, porque é regido pelo elemento ar. E detalhe, tá? Essa semana a gente ainda tá com Mercúrio retrógrado, então cuidado um pouquinho, tá? Com a impulsividade, com a forma de se comunicar, porque algumas pessoas às vezes cometem alguns atropelos aí, ou fala pela metade. Sabe, tem gente que às vezes fala e acha que falou tudo. Sabe o conselho que eu dou para todo mundo? Gente, leia a tua mensagem. Eu vou usar o exemplo do WhatsApp, tá? Que acho que é a forma mais comum hoje em dia de comunicação de rede social. Quando você for mandar uma mensagem para alguém por escrito, leia de novo a sua mensagem como se fosse a pessoa recebendo-a. E veja se não está faltando alguma coisa, porque Mercúrio retrógrado, gente, é magnífico para causar confusão nessa questão de comunicação, tá? Então, use mais o raciocínio, tá bom? Aqui tá falando para tomar cuidado com essas oscilações, com melindres, tá? Tem alguma questão aqui, às vezes, de melindre, né? Por exemplo, foi como eu falei aqui, né? Às vezes eu falo uma coisa, falo pela metade, eu acho que a pessoa do lado de lá já entendeu o que eu quero e ela tem a obrigação de me responder, sabe? Esse tipo de coisa. Cuidado aqui com isso, tá? Porque quando é área de trabalho, então, problema, né? Problema, porque assim, de repente você vai falar uma coisa, seu chefe não entendeu muito bem, ou então aquele colega de trabalho que já está, às vezes, um pouco mais delicada, está com uma questão mais sensível, aí você acha que você falou certo, aí começa aquela, né? Ou então, se você é autônomo, e aí você tem a questão de você falar com seus clientes, seu cliente não entendeu, e aí vira aquela bagunça na comunicação, mal entendidos, aqueles equívocos chatos, né? Então, aqui está pedindo para que fale com um pouco mais de amorosidade, mas muito de forma clara aqui, né? Então, de novo, essa clareza. Outra coisa que fala aqui também, tá? Que traz orientação para você, se é autônomo ou não, para que você também perceba as questões, às vezes, que vem como desafio para você, entenda que é um aprendizado, tá? Nem tudo que você deseja vai vir como 100%, mas não é como é que é o nome daquilo? Não é um teste do universo. Ai, detesto gente quando fala assim que o universo está testando, gente, não tem? Às vezes essas questões aí de física quântica ou de lei da atração que a gente escuta quando fala assim, o universo está testando, não testa ninguém, minha gente. O universo não é um ser humano que fica julgando, que fica colocando você em risco, não é assim que funciona não, tá? E se as pessoas começassem a entender um pouquinho mais lei da atração, que elas iam entender como é que funciona. Isso aqui é puro aprendizado, tá? Então, a partir do momento em que você se conecta com alguma coisa que não saiu como você queria,
ou não foi como você esperava, não teve a troca, como eu falei aqui, né? Gêmeos fala isso, né? Da dualidade. Então, a dualidade eu posso, como eu disse, né? Se eu estou falando com o meu cliente, ou eu estou falando com o meu chefe, ou com o meu colega de trabalho, e às vezes sou eu que estou precisando ajustar, sou eu que estou precisando melhorar, porque às vezes acontece isso, né? O melindre não, mas eu estou certo, eu falei certo, a pessoa lá que me ouviu errado. Será mesmo? Então, aqui está pedindo para que você avalie. Acho que por isso que eu dei esse exemplo, né? Se você for mandar uma mensagem, leia como se fosse a pessoa, para ver se realmente você mandou tudo. Para ver se realmente a outra pessoa vai entender o que você falou, sabe? Então, acho que está muito isso aqui. E se de repente, mesmo as questões de prazo, ou seja lá o que for aqui, que não estiver de acordo, entenda que isso veio como um aprendizado para você, tá? Vamos seguir aqui com a casa de Câncer. Câncer, ele já fala, né, que é a própria família, a representatividade, né, as raízes ancestrais e, como eu estava falando, né, base emocional. E olha que interessante, os dois cristais do chakra cardíaco, ele está aqui, ó, um grudadinho no outro. Então, eu acho que aqui está continuando a falar, né, de quando você às vezes se comunica, entenda que tem coisa que é você mesmo que precisa fazer ajuste, tá? Controlar um pouco, às vezes, a carência, o apego, o sentimentalismo. Outra coisa que está falando aqui para quem é autônomo e às vezes coloca preço nos seus produtos, lembra que você precisa ser justo com você mesmo, tá? Por exemplo, nem caro demais e nem barato demais. Porque às vezes tem gente que fica com dó e fala assim, ai, nossa, ó, aqui eu tô vendo muito crença limitante também, tá? Esse cristal, ele fala de cura. E o que essa cura está querendo dizer aqui, né? Crenças limitantes familiares, onde às vezes a gente não é valorizado financeiramente. Então, existe uma memória celular lá ancestral, né? Que faz com que a gente não tenha o merecimento financeiro aquilo que nos é devido. E aí alguns ainda falam assim para mim, Alice, mas o que eu tenho a ver com a minha família? Minha família aprontou lá atrás. Pois é, meu amor, deixa eu te contar uma coisa, querida alma. Vou dar um exemplo bem simples. Digamos que existe uma forma de bolo e essa forma ela tem um talho, até ali, né? Uma fissura. Toda massa que você colocar ali e o bolo fica pronto, quando você desenformar, o que vai acontecer com o bolo? O bolo tá ali, com aquele talo, não é não? Aquela marca da forma não vai sair no bolo? Pois é, exatamente isso que acontece com a gente, tá? Então, é como se essa questão aqui fosse a forma, e você é o bolo que tá pagando, né? Do tipo assim, não merecimento. Então, você gosta do dinheiro, você precisa do dinheiro, você quer ganhar mais dinheiro, mas parece que ele não entra justamente por conta dessa crença limitante. Porque às vezes você coloca um valor em um produto seu, ou um serviço também, de repente, pode ser, né? No meu caso, por exemplo, eu não vendo um produto, eu vendo serviços. Então, ficar sempre pensando assim, ai, mas nossa, tá cara, a pessoa não vai me pagar, ela vai achar que tá cara. Tá vendo? A crença limitante. Então, para de começar a colocar o sentimento na frente por conta dessa questão aqui, dessa crença limitante familiar, tá? Existe aqui uma questão com dinheiro, de não merecimento. Então, aqui seria interessante você fazer um trabalho, talvez até de corte energético aqui, tá? Porque existe uma questão sentimental, viu? E um controle muito grande, né? Por isso está pedindo cura aqui na casa de Câncer. Vamos ver aqui o que diz a casa de Leão, que é o regente da criatividade, do lazer, da expressão social, da beleza, como é que fala, da autoestima também, né? Do brilho, da generosidade, aquela coisa toda. Bom, aqui tá falando para você que primeiro, realmente você é líder, né? Já começa por ali. Ninguém manda em você, né? Que bom! Porque pelo menos você tem autonomia, você sabe falar muito bem, você é uma pessoa que só de vez em quando que realmente tem que... Ó, de novo, acho que está ligado aqui com gêmeos, né? Aqui está falando só de novo, toma cuidado com a sua comunicação, viu, querida alma? Porque aqui às vezes eu vejo que você é boca dura, né? Do tipo, não leva desaforo para casa. A pessoa sem pavio, então cuidado com isso aqui, tá? Que você pode
você mesmo se afastar de grandes oportunidades na sua vida, tá bom? Mas você aqui tem mesmo um senso de liderança, você pode ser uma pessoa muito bonita fisicamente, pelo que eu vejo aqui, tá? E se você não se vê assim, tá na hora de trabalhar a sua autoestima, tá? Porque para muitas pessoas, né, dependendo do trabalho, você é o cartão de visita da empresa, você é o garoto propaganda do seu trabalho, se você é autônomo, né? Então aqui está falando para você investir nisso mesmo, tá? Só cuidado com o ego, o má ego, né? Eu gosto de dizer assim, porque o ego ele é sempre bom, o ego é importante, muita gente critica, igual a ansiedade, né? Tem muita gente que fala, ai, não queria ter ansiedade, mas meu Deus, a ansiedade ela foi criada porque ela tem ali um mecanismo de defesa, tá bom? E o ego é a mesma coisa, é a nossa sobrevivência. Agora, quando eu uso o ego de forma diferenciada para o lado sombra, aí sim, eu me meto em rascada, que nem eu falei aqui, né? Boca dura, cuidado aí com o seu pavio, tá? Tá bom? Então, assim, a beleza, o brilho, a generosidade, saber receber, tá? Às vezes é importante o receber sempre, querida alma, agradeça. Agradeça tudo, tá bom? Mesmo aquilo que não foi o que você esperava, agradeça. O universo manda todas as coisas boas para você mediante a sua frequência de agradecimento, tá bom? Tem gente que só sabe ver aquilo que não está legal e reclama. Não, comece a observar em volta tanta coisa boa que você tem durante o seu dia e agradeça para o universo te mandar mais e mais. Mas agradeça com generosidade, de coração mesmo, não adianta nada, porque Leão aquele é muito generoso, né? E quando a gente fala de generosidade, é a abundância do coração, e é isso que o universo ele reconhece, tá? Não adianta você só ficar falando gratidão, gratidão da boca para fora, também não adianta nada, tá bom? Vamos ver aqui na casa já da energia de Virgem, né? Virgem, ele analisa, ele fala daquelas questões de organização, da rotina, do dia a dia, e ela também fala do trabalho, da rotina, da saúde, né? Porque Virgem, assim como Touro, é regido pelo elemento terra, que fala dessa questão mais estável, né? Nas minúcias, nos detalhes. Então, aqui me mostra que você tem que dar um pouquinho mais de atenção, querida alma, na sua saúde, tá? E para alguns aqui é na parte superior. Então, aqui, preste atenção como é que está. Ombros, cervical, pescoço, questão de ouvido, nariz e garganta, dorzinha de cabeça, caso você tenha, para não evoluir para uma enxaqueca. Que mais? Dentes, visão, garganta, gengiva, tá me vindo aqui, né? Ainda mais agora para quem aqui é do sul do Brasil, sudeste, mais ou menos, a gente está passando por um período bem complicadinho de umidade, esfriou bastante aqui em São Paulo, né? Então, cuide bastante da sua saúde, principalmente garganta, amígdalas, tá? Também estou ouvindo aqui. Eu, ultimamente, sabe o que eu tenho feito, querida alma? Eu tenho uma moringa de vidro, e eu tenho tirado a água do filtro de barro que eu uso, né? E eu tenho separado e tirado aquele gelo que fica do barro, do filtro de barro, e colocado para tirar um pouquinho, quebrar esse gelo. Eu tenho tomado, eu particularmente eu gosto, tá? Porque eu trabalho um pouco com a medicina chinesa. Não sou formada na medicina chinesa, mas muita coisa eu pesquiso e gosto, assim como a medicina ayurvédica. Para quem já ouviu falar, é uma medicina da hindu, tá? Lá da Índia. Eu sou fascinada porque é muita coisa boa que eles têm. Então, mas seguindo a linha dos orientais no sentido de Japão, China, a medicina oriental chinesa, ela fala, ou japonesa também, né? Eles falam que quando os rins, eles estão frios, faz com que nós venhamos a ter pés e mãos frias. E aí, claro, depois, segundo a linguagem corporal, nós temos uma outra informação com pés e mãos frios. Mas o que eu estou querendo trazer aqui a atenção é de que eu gosto de tomar água morna, por incrível que pareça, tá? Nesse período que está muito quente, porque assim eu colaboro com os meus rins, eu faço com que os meus rins continuem quentes, e isso tem me beneficiado muito, tá? Então, aqui de novo, tá bom? Tá pedindo para que você dê uma olhadinha
principalmente nas questões, para alguns aqui, ouvido, tá? Ouvido, nariz, garganta. Eu vejo isso mesmo, tá? Muitos, a parte superior, né? Cabeça, enxaqueca, como eu falei, dor de cabeça, enxaqueca, talvez insônia. Então, cuidado para você não ficar tanto tempo tarde na internet, vendo vídeo, vendo série, televisão, mesmo o próprio celular, né? Então, aqui está pedindo para que você cuide mesmo da sua saúde, visão também, tá? Estão me trazendo aqui. Verifique se você não está precisando dar uma passadinha de novo lá no seu oftalmo para corrigir alguma questão de visão, enfim, tá? Dá uma analisada aqui, que é bem interessante. Por quê, né? A gente sabe que quando a gente não está com a saúde em dia, a gente não consegue trabalhar direito, tá? De repente, você é uma pessoa que trabalha muito de frente para o computador. Seria interessante você, né, pausar de vez em quando, fazer um exercício. Tem tudo isso daqui, tá bom? Bastante informação, né? Olha, para alguns de vocês aqui, existe uma questão de... O que seria isso aqui, hein? Que eles estão me trazendo uma questão sobre lua crescente. Tem alguma tensãozinha aqui na lua crescente, hein? O que é isso aqui, minha gente? Depois vocês me esclarecem. Ah, sim, sim, sim. Acabaram de me mostrar aqui, ó, na casa de Libra. Cuidado com uma injustiça. Cuidado com injustiça, tá? Porque Libra, ele fala sobre relacionamentos, sobre parcerias. E relacionamentos e parceria eu posso estar falando de qualquer âmbito, né? Mas, de novo, como estamos fazendo uma leitura para a área do trabalho, então cuidado com parcerias. De repente você já é sócio de alguém, ou tem parceria ou vínculo com alguém, abre o teu olho. Perceba se não existe um caixa 2, se está desviando dinheiro, enfim, toma cuidado com alguma coisa aqui, alguma proposta muito elaborada, muito assim, mirabolante, sabe aquelas coisas assim, quando a esmola demais o santo desconfia. De repente você trabalha só e vem uma pessoa falando assim, olha, eu vou investir em tal coisa e você entra com a matéria-prima, sei lá, eu entro com a matéria-prima e você entra com... Enfim, cuidado aqui, tá? Para quem trabalha CLT, aqui tá falando também, abre o teu olho aqui, que pode ser que você esteja entrando numa enrascada aí, hein? Cuidado com o que você fala para as pessoas sobre a sua vida no trabalho, tá? Porque aqui eles estão me mostrando agora que eu vi que tem uma pessoa que é boa ouvinte. Será que não é porque você fala demais? Não é porque você conta muitas coisas aqui? Preste atenção assiduamente nos mínimos detalhes em documentos, tá? Documentos, assinaturas, cópias, tudo isso daqui está trazendo atenção, tá bom? Então, a casa de Libra, como eu disse, representa os relacionamentos, as parcerias. Olha, outra coisa que eu acabei de ouvir aqui, inimigos declarados. Então, mesmo que você tenha também pessoas que você sabe que não gosta de você, abre teu olho aqui, ô querida alma, porque tá acontecendo uma coisinha meio estranha aqui, tá? Ou se é você que tá querendo ganhar mais e você sabe que o jeito de você ganhar não é benéfico, né? Você sabe que tem ali um desvio aí no meio do caminho, então abre o teu olho, tá? Se você está querendo ganhar dinheiro mais rápido, mais fácil, cuidado, que está muito claro para mim, tá bom? Vamos lá para a casa de Escorpião, casa ligada às transformações profundérrimas, né? Os recursos também, as heranças, né? Você vê que tudo fala de dinheiro. Aqui ele também fala sobre posse, desconfiança, ou deixar partir, né, algumas coisas. Lembra que eu falei que alguns aqui pode ser que até vá para outro lugar? Pode ser que seja isso também. Mas algo vai chegar na sua energia de forma muito clara, tá? Aqui é engraçado, mas eu tô sentindo uma energia de receber. Aqui eu já tô sentindo uma energia de você estar recebendo algo.
preste atenção, de repente pode ser, sabe o quê? Receber um sinal do universo, receber um conselho de alguém, deixar a desconfiança do lado, sabe? Tem alguma coisa de receber. Porque às vezes quando a gente fala de receber no dinheiro, as pessoas ficam pensando sempre assim, eu vou receber um dinheiro? Vou receber uma herança? Tomara que sim, né? Vou ficar tão feliz se você mandar uma mensagem para mim no Zap e falar assim, olha, aquela leitura que você falou de receber, eu acabei recebendo um dinheiro, né? Não estou falando de Mega Sena, estou falando de trabalho, tá bom? Mega Sena não entra aqui, hein? Qualquer tipo de jogo, não entra. Aqui eu estou falando de dinheiro mesmo, trabalho, tá bom? Tomara que seja. Mas é que às vezes as pessoas ficam mesmo, né, esperando só isso, e não, gente. Perceba que o universo às vezes conversa com a gente de forma sutis. Às vezes ele traz umas coisas escancaradas, né? Que você até fala, ô universo, calma, não precisa ser tanto assim, não, mas outras já são mais sutis. E ultimamente ele tem falado comigo assim, sabe? Eu tenho que ficar procurando nas entrelinhas o que ele quer dizer. Vamos para a casa de Sagitário. O Sagitário ele já representa a busca por expansão, né? Se você é uma pessoa que está realmente no trabalho, buscando crescer, buscando a sua promoção, ou mesmo também aqui pode falar de você estar procurando um ensino superior, fazer um cursinho, um doutorado, trabalhar mesmo, né, nessa questão de autoestima, no sentido de melhorar aí para sua carreira, né? Também aqui me fala de expansão, para que você que é autônomo, eu acho que tem a ver de novo com essa mudança aqui que fala, né? Da mudança, de repente, de um produto, uma melhoria, um destaque. Talvez aqui também fala, inclusive, que você pode investir também em... Como é que é o nome daquilo mesmo? Anúncios, né? De você fazer tráfego pago aí com algumas redes sociais também para poder criar essa expansão aqui. Tá favorável, tá bom? Só procura tomar cuidado com exageros, tá? Às vezes você quer fazer, como eu dei o exemplo agora, né? Quero fazer um anúncio em uma rede social. Faz em só para você ter uma ideia, para você ver como é que funciona. Les, eu não sei fazer isso. Tá favorável de você contratar alguém que saiba, que vai te ajudar bastante nesse sentido, tá? E vai haver mesmo uma circulação bacana aí no seu nome, tá? A espiritualidade está trazendo um aval muito bacana que seja isso. Bom, trabalho com CLT, não é nada a ver isso daí. Pois então você vai ter uma expansão de carreira, pode ser de novo, como eu falei, para alguns aqui, aumento de salário, mas como também pode ser aqui nem tanto de salário, que vejo mais realmente um crescimento, para que você que está dentro de uma empresa, você é subordinado, aqui eu vejo talvez uma expansão de carreira, então você pode ser que seja promovida, vai subir de cargo, vai elevar a sua amplitude, né, a sua carteira de visitações, né, talvez de clientes mesmo, independente do que você faça aqui, eu estou vendo uma expansão aqui com a energia na casa de Sagitário. Indo para a casa de Capricórnio, poxa, mais do que Capricórnio, que a gente fala tanto de dinheiro, de materialidade, né, de ambição, de superação, de carreira principalmente, né, que é o foco de Capricórnio, é carreira, né? Status social, mas aqui também fala principalmente da sua reputação e da sua vocação. Aqui está falando que está um pouquinho tenso, hein? Seja um pouco mais flexível, né? Do tipo assim, de novo, ó. Se aqui está falando de mudança e você fala assim, não, eu nasci para fazer isso, é isso que eu sei fazer. Abra sua mente. Rei também é gente. Gaúcho falou, gente. Brincadeiras à parte. Gente, quem me conhece sabe que eu sou assim, palhaça, tá? Ó, sabe o que me veio aqui? Olha a informação que eles me deram aqui agora. De repente você é um tipo de pessoa que nasceu para... Ó, eu vou dar um exemplo esdrúxulo daqueles, tá? Me perdoe, mas é só para você entender o que eu tô falando na questão da mudança, tá? Vamos lá. Imagine que você nasceu numa família onde todo mundo é médico. A família inteira veio da medicina.
E aí, de repente, você descobriu que a sua carreira, a sua vocação na vida, a sua missão espiritual é ser músico. Então, aqui pode ser que você enfrente problema na família, porque você quer fazer essa mudança de carreira, essa mudança de profissão. Então, aqui fala que para você ter mais flexibilidade, tirar um pouco essa tensão dentro de você, porque é bem interessante, que pode ser mesmo que alguém aqui, depois que faça essa mudança, vai descobrir que vai ter os seus recursos materiais garantidos por conta dessa troca de trabalho. Interessante, né? E não é assim mesmo? Tem gente que às vezes vem de uma família de advocacia, de engenheiros, a família toda trabalha na lavoura, são grandes fazendeiros, e a pessoa, aí tem o filho, como é que é? A filha, a ovelha negra da família, né? Sai completamente fora do rumo. Ou alguém aqui que trabalha com na família toda e quer ser costureira, vai ser chefe de cozinha. Aí a família fala, pô, mas onde essa pessoa tá com a cabeça? Família inteira, sabe? Esse tipo assim, mudança radical do zero. Depois você vai perceber que o dinheiro ele vai ser uma consequência na sua vida do tanto que você ama o que você faz. Porque veio com tua missão de alma, né? Agora, eu preciso chamar muita atenção quando a gente vai para a energia da casa de Aquário, que está relacionado com amizades, projetos dos futuros, os grupos, né? Porque o Aquário fala do coletivo, das questões humanitárias, fala da comunidade, né? Da expansão para o futuro, da visão além do alcance, né? É aquele para frentex. Aquário é sempre aquele signo que fala, inclusive, de rebeldia, né? Ah, não, mas eu gosto disso, pronto, acabou, vou lá, meto os pés e faço. Aqui só está falando que talvez você deve estar procrastinando mesmo, né, alguma coisa. Então, dê um pouquinho mais de atenção sobre isso, né? Para que você possa aí ter mais essa flexibilidade que está pedindo aqui. Não adianta você ficar parado na linha do tempo, né? Criando resistência, você está estagnando essa energia que tem aqui um grande futuro, porque olha que interessante, lembra que eu falei que aqui você vai ganhar dinheiro como uma consequência daquilo que você ama? Pois aqui está mostrando isso, ó, tá? O dinheiro está bem aqui, ó, encralacrado aqui com a concha, né, que representa você, mostrando inovação, tá? Dinheiro aqui está sendo uma inovação na sua vida, como eu falei, se de repente você ficou aí enrolando, ô querida alma, dá uma atençãozinha aqui, tá? Ó, fica de olho. As suas bases, elas estão bem seguras, tá? Talvez aquilo que você já vem sonhando há algum tempo já está pronto. Como eu te falei, se é a tua missão de alma, se você já percebeu, você já fez um mapa astrológico, um mapa numerológico, um mapa védico, sei lá o que que é, você fez já uma análise sobre tudo, né? Você já fez o Tátiva comigo? Eu faço Tátiva, que ele junta as melhores sabedorias de todas elas, além de um contato galáctico, tá? Eu faço pesquisas mega profundas para você se autoconhecer. Então, eu vou falar de carreira, de missão de alma, eu vou falar de trabalho interno. Olha, dá uma olhadinha lá no catálogo do WhatsApp, procura lá, Tátiva. É um mapa de autoconhecimento fantástico, inclusive eu coloco ele junto ali um pouco também do seu mapa Kim. Não consigo fazer ele completo, mas pelo menos os primeiros pontos do mapa Kim, para quem não sabe, Kim é um código asteca. Gente, é fantástico. Se você quiser já adquirir o seu e conhecer um pouquinho sobre você, me encomende Tátiva, eu levo em torno aí de pelo menos de 15 a 20 dias para entregar para você, porque é um estudo mega profundo que eu realizo, baseado na sua energia, tá? Para que você possa identificar aqui tudo sobre sua carreira, seus projetos, várias áreas da vida, tá? Ele é muito mais amplo aqui que a própria cristalmancia. Não é uma leitura, tá? Tátiva, como eu falei, é um estudo aprofundado sobre a sua energia, inclusive cósmica. É incrível, tá? Bom, sim, aproveitando, teve uma outra bonitona que fez um comentário, acho que foi no outro vídeo, não deve ter sido do da cristalmancia de residência, não deve ter sido num outro. Eu até amorosamente eu corrigi ela, falando assim, gente, quando vocês entrarem em qualquer live
ou mesmo aqui no YouTube, né? Não deixe nos comentários o seu nome completo, tá? Tem gente que às vezes coloca o nome total, data de nascimento. Não faça isso, tá bom, querida alma? Porque isso é muito comum, inclusive em lives do TikTok, né? Que o pessoal encontra aí os tarólogos fazendo leitura e aí pedem para deixar o nome completo. Primeiro que a gente infringe as diretrizes lá daquela outra plataforma. Não pode, né? Porque é como se você estivesse solicitando dados pessoais e, né? Não pode. E segundo, minha gente, é porque isso é uma assinatura energética sua, tá? Então a gente pega às vezes pessoas mal intencionadas aí e faz o que quer. Então, cautele-se quanto a isso, tá bom? Vamos aqui para a última energia, que é a energia da casa de peixes, que aí sim nós vamos falar da intuição, dos segredos, dos segredos que eu digo, né, da nossa própria mente, aquilo que está oculto dentro de nós, mas também fala de finalização, né? Afinal de contas, eu fiz toda a rede da mandala e termino em peixes. E olha que interessante aqui, está falando de novo sobre comunicação, né? Vamos ver então aqui o que está falando sobre, olha aí, gerenciar. Aqui eu não vou nem me preocupar não, porque já deu, né? Sobre gerenciar, o que seria isso? Gerenciar, eu acho que também deve estar bem ligado aqui com respeito à Libra, que fala sobre essa questão de intuição, emoção, a empatia quanto ao outro, mas também saber o dar e receber, né? Teve uma coisa aqui de dar também, né? Que a gente estava falando ali na casa de Escorpião, sobre o receber, aprender a entender o que é esse receber, que às vezes nem sempre vai ser tudo só ali no material, né? Às vezes você pode receber uma generosidade e quem tem crença limitante, às vezes começa assim, não, imagina, não precisa não se preocupa. Se a pessoa quer dar, por que você está aí com frescura para receber? Você merece, então receba, né? Aqui está falando sobre essa questão, né? Da intuição. De repente, aquilo que eu falei. Vou dar um outro exemplo. Imagine que você está no seu trabalho. E aí, de repente, uma pessoa vem e fala assim: deixa aí que eu te ajudo a você terminar isso aí. Opa, valeu, obrigada, hein? Em vez de você falar assim: não, imagina. Deixa aí, tá tranquila. Tá vendo? Você está rejeitando. Não está recebendo. Então, para pensar isso. Claro, eu dei um exemplo, pode ser o que for aqui, tá? Então, seja mais esse equilíbrio, né? Esse gerenciar entre emoção e intuição. Quando a tua intuição falar com alguma coisa, faça tal coisa, isso vai te ajudar no teu trabalho. Escute. De repente, se a tua intuição está falando, mude, fica, vai, compra, muda, sabe? Intuição é isso, minha gente. A intuição, ela é precisa, ela não fica dando desculpas, ela não fica dando um será. E se? Mas, sabe quando a gente começa a justificar, quando a gente começa, né, questionar? Isso é o ego. É o ego que faz isso. E aí não é legal, né? Porque o ego não ajuda, o ego atrapalha, como a gente pode ver, não é assim? Então, quanto mais eu puder estar em contato com essas questões aqui, vai ajudar bastantão. Tá bom? Olha, eu acho que eu consegui ser mais objetiva e falei todos os pontos, não sei nem quanto que está a nossa leitura aqui. Vamos subir a câmera para ver como é que vai ficar aqui a questão. Opa, falta um pedacinho aqui. Vamos ver se dá? Olha, estamos com 48 minutos de leitura. Eu vou perguntar, sabe o quê? Para a gente tirar uma dúvida, com respeito a esse cristal aqui, embora eu já falei mais ou menos, né? Sobre a questão aqui da casa de Libra, mas vamos ver se eles falam mais alguma coisa, só para a gente finalizar aqui. Acho que você vai ouvir no fundo, nós falamos de trabalho aqui, né? Da pessoa trabalhar com vendas de produtos. Não sei se está para você ouvir ainda no fundo. Eu acredito que não, mas tem uma pessoa vendendo pão caseiro. Tá vendo? Tudo dá para fazer, né? Há alguma informação que vocês querem passar para a pessoa que está ouvindo esse vídeo, que foi se conectando com ele, com respeito a essa informação que caiu aqui na lua nova? O que seria? É que realmente você vai ficar em dúvida em alguma questão aqui, tá? Você vai ter um pouquinho de dúvidas.
Eles me mostram com respeito à estabilidade. Talvez seja que você vai ficar em dúvida se vai ter estabilidade. Mas olha, tudo vai dar certo, hein? Eu estou vendo o universo conectado com você diretamente. Preste atenção nos insights. O que são insights? Aqueles lampejos de informação que vem assim de uma forma muito rápida, tá? Preste atenção. Olha, aqui de verdade é leitura para quem já é conectado com a espiritualidade, com o universo, entende os sinais sutis, tá? Porque às vezes aqui você vai deixar passar batido. Tem gente que vai deixar passar batido, é isso que eu quero dizer, tá? Você vai ter lampejos de informação. Então preste atenção porque tem coisas que vão ser muito rápidas. Informações que vão vir muito rápidas. Como você vai ficar a princípio na dúvida, né? Quando tiver essa questão aqui, lembra do equilíbrio, da indecisão, né? Como eu te falei, preste atenção nos documentos, também foi falado. Qualquer coisa você volta o vídeo vendo a casa de Libra, quando eu falei aqui, tá bom? Você vai realmente ter o aval da espiritualidade para te trazer lampejos de informações em formas de insights e vai ficar tudo muito, muito claro para você, tá? Então, acate nesse sentido, tá bom, querida alma? De verdade, eu espero ter ajudado. Mais uma vez, gratidão por você ter ficado comigo até o finalzinho desse vídeo. E se, como eu falei, se você desejar tanto Tátiva, que eu tenho certeza que você vai amar saber sobre esse estudo super aprofundado de você mesmo, é só entrar em contato comigo pelo Zap. Ah, e deixa eu te fazer uma outra questão. Quando você manda mensagem pelo Zap, fala que você viu aqui no YouTube, tá bom? Porque eu tenho outras redes sociais, às vezes o pessoal fala comigo como se eu fosse saber. Eu não tô só aqui no YouTube, tá bom? Então me deixa saber. Olha, oi Alice, tudo bem? Eu sou fulana, fulano, e eu vim do YouTube. Aí vai ficar muito mais fácil de eu conversar com você, porque eu já sei como é que são direcionadas as informações aqui, tá bom? No mais é isso. Precisando de alguma coisa, estou à disposição. Demora um pouquinho para responder, mas eu respondo todo mundo no mesmo dia, tá? A não ser que você me mande em horário fora do comércio, né? Mas é isso, tá bom? Espero ter ajudado de verdade. Beijos de luz, até o próximo vídeo. Gratidão pela curtida, pelos comentários e por tudo, viu? Que o universo te abençoe ricamente.